O grande segredo para passar em concursos é você ser organizado, é você ter um plano de estudos, ter um cronograma que mostre quantas matérias você vai estudar por dia, quantas horas você vai estudar por dia e o que você vai fazer no tempo que você tem livre para estudar. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo completo que eu segui para criar o meu plano de estudos em que eu usei para ser aprovado e nomeado no concurso do TRT, que é um dos concursos federais de tribunais mais concorridos do Brasil. Eu vou te mostrar que fazendo uma organização certa, você sai muito na frente da concorrência e aumenta as suas chances de ser aprovado. Porque quando você tem pouco tempo para estudar, você tem que fazer o melhor com o tempo que você tem. E sem organização, você acaba perdendo muito tempo. Você vai chegar no seu local de estudo e vai saber exatamente o que estudar, como estudar, por quanto tempo estudar e principalmente qual material você vai usar. Então você não vai ficar perdido quando você começar a estudar, quando chegar no seu local de estudo. Você vai saber o exato caminho que você vai seguir durante a sua jornada, a cada dia, a cada semana, seguindo um plano de estudo, seguindo um cronograma que vai te ajudar a estudar de forma organizada e vai te dar muita vantagem nesse mundo dos concursos. Então agora eu vou compartilhar contigo a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar o exato passo a passo que eu seguia e eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. Então já solta o dedo aí no like, se inscreve no canal e então bora lá para a tela do computador. Vamos lá então, continuando pessoal. Como você pode criar o seu plano de estudos para concurso? Primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai criar o seu plano de estudo é você saber quanto tempo você vai ter livre por dia para estudar para concurso. E eu não estou falando de qualquer tempo, estou falando de tempo líquido. Estou falando de quantas horas líquidas por dia você consegue estudar. Então muitas pessoas acabam caindo numa armadilha, que é a armadilha do tempo. Como funciona isso? Digamos que você define que vai estudar das 7 da noite até as 11 horas da noite. Então você começa a estudar às 7 horas e você começa a fazer intervalos que acabam tomando o seu tempo, ou seja, acabam tirando o seu tempo líquido de estudo. Então você começa a estudar às 7, aí às 8 horas você para para tomar um cafezinho. Aí às 9 horas você para jantar. Aí você estuda mais um pouco e de repente você para dar uma olhada na novela ou para dar uma olhada em algum filme, alguma coisa que está passando na televisão. Isso não é estudo líquido. E na verdade, quando você definiu que ia estudar das 7 até as 11 horas, são 4 horas de estudo, se você estudasse de forma líquida. Mas na verdade, na prática mesmo, você vai ver que você estudou no máximo 1 hora e meia, contando todos esses intervalos, para café, para jantar, para assistir televisão. E se você ficar mexendo no celular, então, é muito pior, você não vai conseguir render nada. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir qual é o seu tempo líquido por dia. Definir o seu tempo líquido de estudo por dia. Então, você sempre tem que contar esses intervalos e também possíveis imprevistos. Se você não mora sozinho, eventualmente as pessoas podem te chamar quando você estiver estudando, para você fazer alguma tarefa, seja para ir no mercado, seja para levar o filho na escola, enfim, almoçar, tomar café, e isso acaba tomando muito o seu tempo. Então, você precisa colocar nesse tempo, digamos que você planeja estudar 4 horas líquidas, o seu tempo de estudo tem que ser maior. O seu intervalo nesse tempo tem que ser de no mínimo aí 5, 6 horas para você realmente conseguir estudar 4 horas líquidas. Porque senão você vai definir 4 horas e vai acabar estudando 1 hora e meia, 2 horas no máximo, e assim o seu estudo ele não vai render da melhor forma possível. Então, o primeiro passo para criar o seu plano de estudo é você definir quantas horas líquidas você vai conseguir estudar por dia. Tendo isso definido, você tem que saber quais matérias você vai estudar em cada dia da semana. Então, para isso, você vai ter que fazer uma lista das matérias previstas no seu edital. Então, você vai pegar o edital do seu concurso e vai ver quais são as matérias que vão cair na sua prova. Vou dar um exemplo, tá? Vamos lá, vai cair português, RLM, informática,
direito administrativo e direito constitucional, e vai cair também direito previdenciário. Digamos que seja o concurso do INSS. Nesse caso, você vai ter que fazer essa lista para saber quais matérias você vai estudar em cada dia da semana. E agora uma sacada, uma dica muito importante. Você vai ter que definir quais são as matérias de maior peso e quais são as matérias de menor peso. Você vai estudar aquilo que tem maior peso. Você vai ver quantas horas você vai conseguir estudar durante a semana e também durante cada dia. E você vai dividir essas horas de acordo com as matérias que têm o maior peso na prova, porque nem todas as matérias têm o mesmo peso. Então vou dar um exemplo de português. Português normalmente é uma matéria que tem um peso maior, é uma matéria que cai em todo concurso público. Então português pode ter peso 2. RLM, peso 1, raciocínio lógico matemático. Informática, peso 1. Administrativo, peso 1. Constitucional, peso 1. E aí tem direito previdenciário, uma matéria específica do concurso do INSS, e ele vai ter o peso 3. Então vamos lá, peso 3. Aqui você pode ver já que você vai ter o direito previdenciário e o português como matérias específicas. Então são matérias que têm o maior peso e são matérias que você vai ter que dedicar o maior tempo da sua semana, das suas horas líquidas para estudar essas matérias. Então, feito isso, você já sabe quantas horas você vai estudar líquidas por dia. Então, digamos que seja 4 horas líquidas. Se hoje você trabalha e estuda, você vai ter que encontrar pequenas brechas ao longo do seu dia para conseguir estudar mais tempo. O que são essas brechas? Por exemplo, você está se deslocando para o seu trabalho, está dirigindo ou está, enfim, no ônibus, em algum lugar. Você pode começar a estudar por áudios. Essa é uma forma de você conseguir otimizar esse tempo que teoricamente seria um tempo perdido, um tempo de deslocamento. Então você pode começar a estudar por áudios para assim você aumentar esse tempo líquido de estudo, aumentar e conseguir fechar a sua meta, que são 4 horas líquidas de estudo. Então, 4 horas líquidas para você começar a entrar no jogo, entrar na brincadeira dos concursos públicos. Porque quanto mais você estuda, as chances são que mais rápido você vai ser aprovado. Digamos que você não tem tempo para estudar. Digamos que você tem apenas 2 horas por dia. Nesse caso, você também pode ser aprovado, também pode conseguir a sua aprovação no concurso. Só que vai demorar mais tempo. Então, quando você consegue estudar pelo menos 4 horas por dia de forma líquida, você acaba finalmente entrando para o jogo, entrando em campo para conseguir realmente ganhar, conseguir ser aprovado, ser nomeado no seu concurso. Então eu recomendo 4 horas por dia, e aí vai ficar por sua conta encontrar tempo, ou seja, acordar mais cedo, dormir mais tarde, abrir mão de Netflix, televisão, parar de mexer no Instagram, no Facebook, porque se você for contar todo o tempo que você passa nas redes sociais, você vai ver que você perde muito tempo, e esse tempo você poderia estar usando para estudar para concurso, para realmente correr atrás do seu objetivo, correr atrás da sua qualidade de vida, da sua estabilidade financeira, e acaba sendo um tempo que você joga fora apenas por ficar mexendo no celular, por ficar no Instagram ou ficar no Facebook. Então, voltando aqui, você vai saber quais são as matérias de maior peso, matérias de menor peso, e agora você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que montar um cronograma de estudos. Vou aumentar aqui a fonte. Você vai montar o seu cronograma de estudos, colocando todas as matérias que estão previstas no seu edital e também de acordo com o peso delas específico. Então, digamos que na segunda-feira, você vai estudar 2 matérias. Segunda-feira você tem 4 horas para estudar. 4 horas líquidas. Uma dica, para você saber quanto tempo líquido você consegue estudar por dia, você pode usar um cronômetro no seu celular, ou um cronômetro de algum relógio, e quando você parar, quando você começar a estudar, você aperta o cronômetro.
E quando você parar, seja para ir no banheiro, para tomar água, para fazer qualquer tipo de coisa, você pausa esse cronômetro. E ao longo do seu dia, ao longo do seu dia de estudos, você vai saber qual é o tempo real líquido que você estudou durante aquele período que você definiu. E o que vai acontecer é que você vai se surpreender, porque você vai ver que você estuda muito menos do que realmente achava. Então, muitas vezes, um tempo de estudo de 4 horas acaba realmente diminuindo para 1h30, 2 horas no máximo. Faz esse teste, usa o cronômetro e vê qual é o tempo líquido de estudos que você realmente está estudando cada dia. Então, segunda-feira você tem 4 horas líquidas, você vai estudar português, meu Deus, informática, 4 horas líquidas, né? Português, informática, RLM e depois você vai fazer exercícios. Um cronograma básico de 4 horas de estudo por dia, eu recomendo que você estude 3 matérias e faça depois exercícios dessas matérias que foram estudadas. Então, português você vai estudar 1 hora, informática você vai estudar 1 hora, RLM vai estudar 1 hora e depois você vai fazer ainda 1 hora de exercícios dessas matérias que foram estudadas. E como você pode fazer esses exercícios? Você pode fazer através de PDFs, através de apostilas, através de sites de questões de concurso, mas é muito importante que você faça esses exercícios de todas as matérias juntas. E por que isso? Porque no dia da prova você vai encontrar todas as questões de todas as matérias juntas. Então, se você treinar antes da prova, já ir resolvendo, já ir treinando a sua mente, o seu cérebro, para resolver questões de matérias diferentes no mesmo tempo, você vai chegar no dia da prova muito mais preparado. Então, fazendo isso, você vai estudar 1 hora de português, 1 hora de informática, 1 hora de RLM e 1 hora de exercícios, 1 hora de exercícios / questões. Então, vamos lá. Na terça-feira, você tem mais 4 horas líquidas de estudo. Aí você vai estudar. Vamos olhar as matérias que tinha ali. Faltou Direito Administrativo, Constitucional, Previdenciário. Você vai estudar Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Previdenciário. E vai fazer exercícios, de novo, dessas matérias juntas. Então vamos lá, você vai estudar 1 hora de administrativo, vai estudar 1 hora de previdenciário, de constitucional, vai estudar 1 hora de previdenciário e vai fazer 1 hora de questões dessas matérias juntas. De novo. E qual que agora é a grande sacada? Você, nesses 2 dias aqui, você já estudou todas as 6 matérias que estavam no edital. Então, eu peguei, por exemplo, o edital do INSS. Eu não sei, talvez tenha mais matérias. Mas dando o exemplo de ter apenas 6 matérias. Você aqui em 2 dias já estudou todas essas matérias. E o que você vai fazer agora a partir da quarta-feira? A partir da quarta-feira. Você vai ter mais 4 horas líquidas de estudo. Você vai começar a repetir as matérias, mas agora você vai focar naquelas matérias que têm maior peso. Então agora você vai estudar português, 2 horas. Aliás, português, 1h30. Direito previdenciário, 1h30. E depois você vai fazer exercícios, questões, por 1 hora dessas 2 matérias juntas. Então, nesses 3 dias, você passou por todo o edital, você estudou todas as matérias e você ainda repetiu as matérias específicas, que são aquelas matérias que possuem o maior peso no dia da prova. Então, você vai estudar
Na quarta-feira, português durante 1h30. Você vai estudar direito previdenciário durante 1h30 e vai fazer exercícios dessas matérias juntas. Lá para você justamente estudar o que cai com peso maior, estudar o que tem maior peso no dia da prova, e isso vai te dar uma grande vantagem. Lá quando você precisar de fazer mais pontos, você vai ver que você focou naquilo que realmente tinha maior peso. Então aqui, a gente já está na quarta-feira. Na quinta-feira, você vai estudar o quê? De novo, você vai estudar português. Por quê? Porque tem maior peso. Direito previdenciário. E agora você pode começar a colocar de novo aquelas matérias que estão com menor peso. Então vai colocar aqui o direito administrativo. Lembrando aqui que você tem 4 horas líquidas de tudo. Vai colocar português 1 hora, previdenciário 1 hora, administrativo 1 hora. Sexta-feira. Então aqui você já estudou as matérias específicas 3 vezes. Então sexta-feira você vai estudar, vai começar a colocar também as outras matérias. Então você vai estudar informática, direito constitucional e o RLM. 4 horas líquidas. Basta 1 hora de informática, 1 hora de constitucional, 1 hora de RLM e vai fazer mais 1 hora de exercícios. Então com isso, você fechou a sua semana de segunda até sexta-feira, focando nas matérias específicas, focando nas matérias que realmente têm maior peso no dia da prova. Então com isso, você vai aumentar muito as suas chances de conseguir ser aprovado nesse concurso, seja o curso do INSS, seja qualquer outro tipo de concurso. Quando você foca naquilo que tem maior peso, você acaba se destacando, você acaba ganhando uma vantagem sobre os outros concorrentes que estão lá, que não sabem dessa técnica, que não têm um planejamento, uma organização de estudos que vai te possibilitar ser aprovado em qualquer concurso público. E aí a gente vai chegar então no sábado. Aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre o que estudar no final de semana, mas aqui eu vou dar um resumo básico do que seria esse conteúdo, que seria o que eu acho que é o ideal para você não se matar muito também, porque você já teve uma semana cansativa de estudos, mas também para você não ficar com peso na consciência por não ter estudado no final de semana. Então chegou o sábado, você vai ter mais 4 horas líquidas de estudo. O que eu recomendo no sábado? Você fazer uma redação. Caso seu concurso caia em redação, hoje a maioria dos grandes concursos cai em redação. Vou dar um exemplo, Polícia Federal, PRF, INSS, Caixa Econômica Federal, concursos de tribunal como o TRT, o TRE e por aí vai, cai em redação. Então você treinar a redação toda semana de forma prática, você vai aumentar muito as suas chances de conseguir tirar uma boa nota na redação. E essa nota ela pode ser decisiva para você entrar ou não na lista de aprovados. Então comigo, quando eu fui aprovado no TRT, a minha nota da redação conseguimos jogar lá para cima. Porque eu treinava a redação toda semana, eu estava toda semana escrevendo, toda semana estudando os temas, possíveis temas que poderiam cair na prova. Então eu já tinha muita prática. Então mesmo que você não vá tão bem na prova objetiva, a sua nota de redação pode colocar dentro das vagas que é onde você precisa estar para ser nomeado, para ser chamado no seu concurso. Então no sábado, 4 horas líquidas, você vai fazer a sua redação, vai levar aí em torno de 1h30 mais ou menos para fazer essa redação, no máximo 2 horas, porque também você tem que treinar o seu tempo de redação. Você não pode perder 2, 3 horas fazendo redação, porque não vai sobrar tempo para fazer o restante da prova, que é a prova objetiva. Então você tem que saber aqui usar bem o seu tempo, tanto na parte da redação quanto na parte da prova objetiva. E o que mais você vai fazer no sábado?
que eu recomendo? Exercícios de todas as matérias estudadas na semana. Aqui tem o site que eu recomendo, que é o site que eu sempre usei, que é o Que Concursos. Lá você consegue criar cadernos de questões e colocar todas as matérias que você estudou durante a semana para fazer os exercícios, novos exercícios, ou então refazer os exercícios que você já fez, que você errou. Então aqui eu coloquei exercícios, mas você pode refazer os exercícios que você errou. Essa é uma técnica muito importante. Saber onde você errou pode te salvar no dia da prova. Você pode dar de cara com uma questão parecida ou até mesmo uma questão que já caiu em diversos concursos. É normal em concursos as questões se repetirem ao longo do tempo. E se você dá de cara com uma questão que você já errou, você já refez e já entendeu, as chances de você acertar no dia da prova são muito maiores. Então, refazer o exercício que você errou, fazer os exercícios das matérias estudadas durante a semana. Então aqui você vai ter mais 1 hora, e aqui mais 1 hora. Fechou suas 4 horas de estudo. No sabadão. Domingo. Domingo, mais 4 horas de estudo, 4 horas líquidas. O que eu recomendo domingo, que eu sempre fazia e que para mim deu muito certo. Fazer um simulado de concurso. Então existem hoje diversos sites, diversos cursos que oferecem simulados para você treinar, para você realmente se colocar numa situação real de prova. Então o que você vai fazer? No domingo, preferencialmente na parte da manhã, quando as pessoas ainda não levantaram, a maioria das pessoas ainda está dormindo, você vai fazer o seu simulado. E aí você vai precisar simular a situação real de prova. Você vai simular a situação real de prova. O que é simular isso? É usar o silêncio, usar o tempo de prova, é muito importante, como eu falei. Se a sua prova tem redação mais prova objetiva, as chances são que você vai ter que saber usar muito bem o tempo. Cartão de respostas. Você pode pegar uma folha de ofício e fazer de conta que essa folha de ofício é o cartão de respostas. Então você vai imprimir o seu simulado, vai resolver ele e vai passar para o cartão de respostas, vai simular que existe o cartão de respostas através, usando uma folha de ofício ou qualquer outro papel, outra folha. Então com isso você vai ter no domingo 4 horas para fazer o seu simulado e depois você vai ter fechado a sua semana aí estudando 4 horas líquidas por dia. Você vai fechar a sua semana com 28 horas líquidas de estudo. Isso aqui feito semana após semana, com consistência, no médio e longo prazo, vai trazer para você a sua aprovação, vai colocar o seu nome no diário oficial, vai colocar o seu nome entre os aprovados e você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Mas agora, não adianta se fazer isso em uma semana e na outra semana se perder, não fazer. Você tem que ter uma coisa chamada consistência. E lembre-se, em concurso público, frequência vem antes de excelência. Então, antes de ser excelente no estudo, você tem que ser frequente. E ter um plano de estudos que vai te guiar por esse caminho, que vai te ajudar a te organizar, vai aumentar em muito as suas chances de conseguir ter sucesso, de conseguir ser aprovado no concurso que você almeja. Então aqui a gente vai fechando essa aula sobre o seu plano de estudos, como criar o seu plano de estudos, só revisando então. Primeiramente, você vai definir as suas horas líquidas, quanto tempo você consegue estudar por dia. Define o teu tempo líquido de estudo diariamente. Então você vai definir uma meta, digamos que seja 4 horas por dia, com o exemplo que eu dei aqui. Se você estudar menos, você vai também ser aprovado, mas vai demorar um pouquinho mais. Você vai definir depois quais matérias você vai estudar em cada dia. Você vai pegar o edital do seu concurso, vai fazer uma lista das matérias que você vai precisar estudar. Além disso, você vai precisar saber quais são as matérias de menor peso, quais são as matérias de maior peso. E você vai direcionar o seu tempo, você vai estudar mais vezes ao longo da semana aquelas matérias que têm o maior peso. Então, fazendo isso, você vai montar o seu cronograma estudando 1 hora por dia de cada matéria e depois fazendo questões, exercícios
de todas as matérias que foram estudadas. E ao longo da semana você vai estudar mais aquelas matérias que têm maior peso e um pouco menos matérias que têm menor peso. Chegou no sábado, você vai fazer sua redação, seus exercícios de todas as matérias estudadas, você vai refazer os exercícios que você errou e depois no domingo você vai fazer o seu simulado de concurso, você vai simular a situação real de prova, 4 horinhas fazer o seu simulado e vai fechar a semana com 28 horas líquidas de estudo. Isso aqui feito com consistência vai te colocar na lista de aprovados. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, deixe seu curtir aí, não deixe de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. E se ficou alguma dúvida sobre plano de estudos, cronograma, como estudar, técnica de estudos, deixe aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou responder todas as dúvidas individualmente e vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Se você quer saber mais, quer me acompanhar no Instagram, quer acompanhar mais dicas gratuitas, você pode me acompanhar lá. Meu Instagram é o @TRTGuilherme. Lá eu vou compartilhar com você mais dicas gratuitas diariamente, vídeos, stories e tudo que você precisa saber para conseguir ser aprovado. Vou ficando por aqui e um grande abraço.